Doutor Heráclito, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no programa Boas Práticas de Gestão. O senhor tirou um tempinho lá no TRE, que eu sei que está muito atribulado, apenas 2 semanas das eleições, né? Como juiz participante da Comissão de Propaganda Eleitoral, acredito que tenha muito o que fazer. Agradeço a sua atenção. Doutor Heráclito, essa talvez seja uma das maiores eleições que vão ocorrer no nosso país. O eleitor vai ter que votar 6 vezes. Como você que o senhor analisa essa eleição? Ele teria que votar realmente 6 vezes? Se ele for optar por escolher candidatos de forma individualizada, sim, ele teria que votar 6 vezes por conta das 2 vagas para o Senado Federal. Mas há também a opção do voto de legenda, né, que alguns cientistas políticos acham que seria o voto mais correto, né, porque fortaleceria a sigla partidária, fortaleceria a instituição partido político. Em muitos países já ocorre isso. Existe a lista fechada, ele vota no partido e o partido, inclusive, é quem escolhe, dentre os seus membros, dentre os seus filiados, quem serão os candidatos, os deputados, os parlamentares que vão representar o partido no parlamento. Né? Há crítica porque existe, na verdade, uma cultura de personalismo aqui no Brasil, né, em que pouco importa, isso do ponto de vista do eleitor, quando faz a opção, e também do ponto de vista dos próprios políticos, né, que não fortalecem os próprios partidos e o culto à personalidade, a história de vida pessoal do candidato é mais importante do que o programa partidário, que, na verdade, é quem deveria nortear a escolha do eleitor. Com certeza. Né? As propostas do partido, o programa, o que ele defende, a ideologia do partido, isso aqui no Brasil não é muito levado em conta. Então, mas do ponto de vista prático, em relação às eleições, são poucos os eleitores que votam em legenda. O que dificulta para o eleitor menos esclarecido, no momento de votar, ter que fazer o voto separado em 6 votações. E essa era a próxima pergunta que já vem para o senhor. Como 30% dos eleitores só possuem o primeiro grau, como é que vai ser para este eleitor entrar na cabine e votar 6 vezes? Ele pode levar uma pesca? Ele pode levar uma lista com os candidatos, inclusive a lista vai estar colocada à disposição, mas esse eleitor, que seria o semi-analfabeto, né, o que inclusive sabe ler e sabe assinar o nome, mas não sabe muitas vezes ler e escrever, né, ele leva ali realmente a cópiazinha dele e pode se utilizar dela para na hora de escolher o candidato. Não há nenhum problema com relação a isso. Se levar apenas a lista com os candidatos que ele deseja, desde que não seja propaganda, né? Não há mais problema porque a urna é uma urna eletrônica, não há possibilidade de ele inserir, né, uma chapa como ocorria em eleições passadas. Dentre muitas outras características da eleição através da urna eletrônica, né, das vantagens, essa é uma delas. Né? Inibe-se muito a fraude no momento da votação. Antigamente se falava do voto de corrente, né? O eleitor pegava a cédula, fazia o primeiro eleitor a votar para aquele candidato para quem ele estava comprometido. Ele colocava uma cédula que ele levava preparada, levava a cédula oficial, o candidato preenchia a cédula para o próximo eleitor dele que iria adentrar na zona eleitoral, e aí ele pegava a outra oficial, que era entregar ele em branco, levava para o próximo eleitor, e aí era o voto em corrente, o voto em sequência. Isso aí com a urna eletrônica, isso aí simplesmente não existe mais, não há a menor possibilidade. Costuma-se dizer, os estudiosos na justiça eleitoral, que as fraudes eleitorais deixaram de ocorrer no momento da votação, né? E os ilícitos ocorrem hoje, mas no período anterior à votação em si. Né? Eu sei. Por um lado, a urna eletrônica é positiva, porque impede essa fraude, né, no momento do escrutínio, que não é mais escrutínio, agora é uma digitação. Né? Mas fortaleceu o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, porque os políticos começaram a entender que naquele momento não era mais possível desvirtuar o voto do eleitor ou fazer o voto de cabresto, então passaram a investir mais nas campanhas eleitorais. Os gastos com propaganda eleitoral, com campanha eleitoral, aumentaram muito. Por isso e também pela questão do avanço tecnológico, das mídias
mais modernas que surgiram e que permitem a propaganda através desses veículos, né, de comunicação. Doutor Heráclito, no caso do idoso, se ele tiver uma dificuldade, mesmo levando a pesca, ele poderia pedir o auxílio Essa questão do mesário, de um técnico? Não pode pedir? É uma questão polêmica, essa questão do auxílio no momento do comparecimento à cabine, né? Às vezes a pessoa tem um mal de Parkinson, às vezes a pessoa se sente mal naquele momento, ou perde a pesca. Não há como auxiliar? Não, o correto é que ela não possa comparecer à cabine com o auxílio de outra pessoa. Né? Se há algum mal, alguma doença, algum impedimento realmente, infelizmente o eleitor não poderia votar, né? Não poderia votar. Há essa discussão aí, até dos próprios candidatos, não sei se você acompanhou, Silvana, recentemente uma discussão sobre aquele momento do registro do voto que a mídia toda, a imprensa toda gosta de fazer, que normalmente o candidato leva um filho, leva uma criança. Para fazer até uma fotografia. Fazer uma fotografia no momento ali da digitação da urna, até essa questão está sendo questionada, discutida. Sobre a possibilidade disso. Doutor Heráclito, e o que pode e o que não pode em termos de propaganda eleitoral no dia da eleição? Não, no dia da eleição, a regra é que não se possa fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral. Né? Nem sequer usar uma camisa do candidato? Não, pode essa usar questão, a questão é a seguinte, a questão da camisa, a vedação da lei, ela tem a finalidade de impedir a troca do voto por brindes, por presentes, né, por agrados, né, pode ser alguns até criticam, dizem que alguém que vai vender, que é impossível nos dias de hoje alguém vender um voto por uma camisa, por um chaveiro, por um boné, mas a legislação ainda entende que isso poderia ser um recurso utilizado e mais, que só quem teria condições de dispor desse material em larga escala seriam os candidatos com maior poder aquisitivo, com mais poder econômico, o que desequilibraria o pleito, porque a lei eleitoral ela é toda pautada pela defesa do princípio da igualdade de oportunidades. Quase todas as vedações, inclusive relativas à propaganda eleitoral, o que é permitido, o que não é, a lei busca assegurar aos candidatos e aos eleitores, por via transversa, que o pleito ocorra com igualdade de oportunidades entre os que Mas falta melhorar a questão do tempo na TV, né, doutor? Falta melhorar muitas coisas. Porque a legislação, o tempo na TV é muito desigual. Mas aí o tempo da TV decorre de outro princípio, que é o da representatividade. O tempo da TV é distribuído de forma desigual porque... Por conta da representatividade parlamentar. Exatamente. Ele representa, ele espelha a legitimidade, vamos dizer assim, que o partido tem, ou a coligação, porque a coligação é a soma de vários partidos, mas que para a Justiça Eleitoral a coligação é como se fosse apenas um partido para aquela eleição, no Congresso Nacional na eleição anterior. Então, o tempo ele é dividido, tem uma parte do tempo que é igual, 1/3, e 2/3 é dividido de acordo com a representatividade do partido, porque não seria justo um partido que representa a maior parte da população, ou grande parte da população, ter um tempo de um que não representa um grupinho de eleitores, um partido, uma expressão pejorativa, mas que é muito usado, um partido nanico. Né? Então, isso não seria representar igualdade, né? Porque para a Constituição, igualdade não é tratar todo mundo igual, é tratar igual quem está numa situação igual e desigual quem está numa situação desigual. Esse é que é o princípio da isonomia material, não só o princípio formal de igualdade perante a lei. Mas nós estamos falando da questão do que no dia da eleição. No dia da eleição. A propaganda, o que é permitido. A legislação eleitoral fala que o eleitor pode apenas fazer uma manifestação silenciosa e individual. Então não pode haver nenhum tipo de propaganda com som, com bandeira, com camisetas de partido padronizada, o que gera até uma certa polêmica. Eu não aconselharia ao eleitor, por mais que ele tenha consciência política e deseje fazer alguma ajuda ao candidato que ele acha importante que seja eleito, aí com uma camiseta, porque se for uma camiseta padronizada, pode gerar uma investigação de que está havendo distribuição de brindes, no caso, camiseta, pelo candidato, pela coligação, pelo partido. Mas ao eleitor que ele mesmo fabrica, artesanalmente, né? Sua camiseta, faz uma pintura, coloca... Ele pode entrar na cabine com essa camisa? Olha, eu não vou lhe dizer que pode, porque isso depende, a lei não proíbe, o que a lei proíbe é a distribuição de brindes, camisetas e propaganda eleitoral. Mas isso, de qualquer maneira, é uma... Mas é individual e silenciosa. Aí é questão de interpretação da lei. Por isso, como há a possibilidade de mais de uma interpretação... É uma abertura. É uma abertura, exatamente. Eu estou lhe dizendo. Eu aconselho o eleitor a não utilizar. Tá?